Eu um pouquinho atrasado, mas já estou do lado direito aqui do meu Lúcio, do Lúcio. E eu vou pedir para o Lúcio apresentar o convidado, que eu esqueci o nome do convidado. Lúcio, boa noite. Gilberto Reis. É Gilberto Reis, eu lembrava. É a junção de dois nomes, né? Tem o Gilberto Gil e o Sérgio Reis. E o Sérgio Reis, é. Aí você chama, você chama de Gilberto Reis. Gilberto Reis. É verdade. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Gilberto, eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá. Isso, para ficar de frente com o Falcão. De frente com o Falcão aí. Tá certo? Vamos lá. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Quem é o Gilberto? Fala um pouquinho aí da sua história, Gilberto. Falcão, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Lúcio, agradecer a recepção aqui também sua, caloroso. E da equipe, né? Da equipe. Gilberto Reis, Falcão, é um jovem de 37 anos, casado há mais de 14 anos, pai da Isadora e do Pedro Henrique. Legal. Empresário, um ativista político, que acredita que é possível a mudança, a honestidade aí nesse cenário. Resumidamente, é esse que vos fala. Certo. Legal. Esse que vos fala também já tem atividades, várias atividades aqui em Guarulhos, se não é de agora. E uma delas você foi presidente de sede de... Na verdade, eu fui presidente de uma organização onde só se reúnem homens, né? Você foi presidente da associação por 5 anos, né? O que é? Maçom, não? Maçom, isso. Ah, legal. Adivinhou. Eu fui venerável de uma loja por 5 anos, hoje eu não sou mais, até teve um processo de eleição e nós abdicamos da candidatura, até para poder se dedicar nesse projeto da nossa candidatura como vereador. Uma vez maçom, sempre maçom? Nunca deixa de ser. Certo, aí, ó. Nunca deixa de ser. Flamengo. Uma vez. Mas aqui é Corinthians. É Corinthians também, uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Não tem como achar, isso aí tá no sangue. E você é o quê? Eu sou São Paulino. Você é corintiano. Sou corintiano. E você? Eu torço pro Japão, né? Pelo jeito. Não, que nada. Eu não torço para time nenhum. Tá certo. Então vamos voltando aqui. Vamos esquecer time de futebol, né? Esqueci um pouquinho disso. Ainda mais de Corinthians, que não tá ganhando ninguém, né? Não, tá. Vamos falar muito assunto mais polêmico, né? Política. Não, política é mais tranquilo, porque se deixar o Falcão que trabalha com o pessoal de futebol, ele só fala de futebol. Eu tenho um time também de futebol que disputa a Série Prata, só para ressaltar rapidinho. A gente se classificamos na Bacia das Almas, empatou no número de pontos, número de gol, saldo de gol, e nós só fizemos um gol a mais e conseguimos se classificar para a próxima fase. Então, agora que vem aí a próxima fase aí para a gente... Oi? Ele te falou a xícara. Para a gente ir para cima e ser campeão aí da Série Prata. Pode levar lá, Deus. É isso aí, pessoal. Estamos dando uma organizada aí. O negócio está um pouco meio bagunçado, mas é isso. Futebol está no nosso sangue também. Eu sou São Paulino, é um time que eu torço. E futebol é isso, a gente os caras até falam de política comparando com o futebol. Eu acho que são coisas completamente diferentes, porque o futebol você não deixa de ser corintiano. Já o político não, às vezes você está no partido, depois está em outro, às vezes você está numa ideologia, depois muda para outra ideologia, e assim funciona. Mas vamos lá. E por que você resolveu ser político? Vamos lá. Falcão, já começa aqui meus pêsames, tá? Tá. Verdade. Mas assim, você anda aqui no trânsito aqui de Guarulhos, correto? Isso. Tá satisfeito? Não. Você já fez o Sistema Único de Saúde? Já fez uso? Já. Estava satisfeito? Não. Por esse motivo, eu também não estou satisfeito. Esse processo por muito tempo, Falcão, eu acho que uma juventude, eu tenho 37 anos, tá bom. Então, por muito tempo eu acreditei que a política não prestava. Por muito tempo eu acreditei nisso. Né? Porque isso, queira ou não, as nossas crianças, ela meio que é doutrinada a acreditar nisso. Né? Através desses horários comerciais que falam da política, que a política não é para nós, que a política é suja, a política não é o mal. Nós, em casa, somos políticos. Claro. Em uma associação, você tem que ser político. Aqui, quando a gente chegou aqui para organizar, tivemos que ser políticos, saber chegar, ver o interesse para que o podcast venha acontecer. Infelizmente, algumas pessoas que estão conduzindo a política têm condutas não tão corretas. E é isso que começou a me incomodar há muito tempo. Então, desde quando eu casei com minha esposa era assessora política, eu não
Casei com 23 anos, não sabia nem o que era política nesse cenário, política partidária, né? Não sabia que cenário. Minha esposa era assessora política. E aí teve algumas coisas que eu falei, mas é isso que é a política? Ela falou assim, é a política ruim. E eu peguei e falei assim, não é possível isso. Eu acredito que é possível fazer uma política correta, uma mudança. Lógico que nós somos uma formiguinha dentro de um universo gigantesco. Mas, se a gente der o primeiro passo, quem vai dar por nós? Se você não abrir o olho para acordar, você vai dormir eternamente. É desde um pequeno ato de oferecer o nosso nome para ser candidato, achando que eu sou capaz, sim, a partir da premissa que eu sou transparente. E eu não preciso falar que eu sou honesto, as minhas atitudes têm que provar isso. E aí construir uma base sólida para que, junto com um grupo de pessoas, a gente possa transformar, não adianta querer mudar lá no presidente. Se o nosso universo municipal aqui, e eu nem vou falar do cenário executivo, vamos falar do cenário legislativo. Então a política aqui não está funcionando há muito tempo. E aí você vê candidato que está há 20 anos, falar que agora é a hora da mudança. Eu estou gravando. Se o candidato está há 20 anos, não mudou, por que ele me falar agora levantar uma bandeira de mudança? Estamos ao vivo. Então, assim, essas é querer enganar o povo. De novo, né? É querer enganar o cidadão de bem que está lá pagando seus impostos, trabalhando. E isso começou a me indignar. E quando você começa a ler, você começa a buscar literaturas, você começa a ver na história várias lideranças que se incomodaram. E no nosso tempo atual? Então a gente precisa desse movimento, lógico, de uma maneira pequena, mas se cada um dentro do seu município criar esse movimento e não ceder para o sistema, não é levantar a bandeira, eu sou contra o sistema e nos bastidores faz tudo igual ou até pior. É fazer um movimento assim, um movimento honesto, um movimento transparente, um movimento para os seus. E quando eu falo para os seus, não é defender uma bandeira, é defender todas. Nós somos filhos do mesmo pai. E eu não estou falando que eu não sou evangélico para falar. Mas nós somos filhos do mesmo pai. Eu tenho que ter um respeito com o Falcão, com o Lúcio. Ele é do candomblé, não é? Sim. Então, acho que é indiferente a religião, o propósito de todo mundo é ter um mundo melhor, né? E a política nada mais é do que uma forma também direta, uma ferramenta para que a gente realize isso, em conjunto com todas as unidades, todas as tribos, né? Digamos assim. Acho que dessa forma a política tinha que ser encarada dessa forma, né? Os vereadores unidos por uma causa maior. Infelizmente, na prática não é assim ainda. Não. Ainda. E há 10 anos atrás, Falcão, eu vendia pão de mel no farol. E aí você olhando assim, você fala assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer algumas estripulias, né? Porque a gente sobrevive. Viver é mais complicado, questões financeiras, hoje o custo é muito alto, né? Mas hoje a gente não dá a liberdade para a gente ousar. Mas, normalmente isso acontece? Todo mundo tem as mesmas condições? Você falou de esporte aqui no começo do nosso bate-papo. Eu estudei no colégio ENIAC 100% bolsa, cara, futebol. Eu fui jogar pelos colegiais, o cara viu e falou, você joga bem, vamos lá fazer um teste. Eu fiz um teste e consegui 100% de bolsa. E isso mudou a minha concepção, porque através de eu estudar numa escola particular, eu conheci um amigo, o amigo foi e falou, você quer trabalhar na empresa do meu pai? Eu fui trabalhar na empresa do pai dele, que era uma corretora de seguros. Hoje eu tenho a minha corretora de seguros. Olha como o esporte, a educação, mudou a minha vida. Eu não estou falácia, nem jogando pelas dos porcos. Isso é a minha vida. Então, se eu estava na escola do Estado, lógico, se você quiser estudar, você vai conseguir estudar. Mas o esporte me ofereceu uma oportunidade que eu não conseguiria pagar na época. Na época, vamos dizer, 2003, pagar R$700 de mensalidade? Dificilmente. Morando na periferia, dificilmente. E eu consegui isso graças ao esporte. Eu também fiz no ENIAC, eu sou formado em logística. Você se formou em quê? Não, fui no colegial, isso. No colegial. Certo. Eu estou estudando psicanálise, né? Mas no ENIAC, não? Não. Mas eu estudei no colégio, o colegial todo no ENIAC, bolsista. Boa escola. Cada futebol. Você é guarulhense de que região? Cocaia. Cocaia. Sei. Jardim Adriano. Estamos lá agora há pouco lá, né? Porque a gente foi... Cocaia é na Vila Galvão?
Não é na Vila Galvão. Cocaia no Parabéns? Depois do Parabéns. Cocaia é Parabéns. É que eu falo, as pessoas, eu estava conversando com os amigos, né? Guarulhos tem, se eu não me engano, 46 bairros, né? Aí o cara fala, nossa, só isso. Eu falei, sim. Por quê? Nós temos mais de 512 subdistritos, que seria vilas e jardins. Então, eu moro no Jardim Adriana. Não é porque eu falo Cocaia. Jardim Adriana é Cocaia. Ou melhor, Cocaia... Não, Jardim Adriana fica no Cocaia. Fica no Cocaia. É um subdistrito. Então, se você falar assim, a Cocaia, tá bom, Cocaia pega ali, Parque Flamengo, pega Jardim Adriana, Morros, na verdade, ali, né? Então, se você for, eu moro no Cocaia e sempre morei lá há 37 anos. Nasceu e se criou lá. Conhece o Ceará, não? Conheço, assim, nunca tive nenhuma, acho que tive uma troca com ele de conversar. Ceará de Jardim Adriana também, eu tive um programa com ele esses dias lá. Tive uma troca de conversar com ele lá. Presidente de associação, de CEG, acho que é coisa assim. E aí eles juntam algumas associações, né, e dão um suporte. Eu acho que é mais ou menos funcionando dessa forma. Teoricamente. Na prática, não sabe ser desse jeito. Teoricamente, né? Eu falo que assim, a associação na raiz, ela tem um papel fundamental. Isso no terceiro setor. Claro. Tem um papel fundamental no terceiro setor. Mas nós também temos que forçar, através de um social muito forte, para transformar aquelas vezes do terceiro setor para que eles possam ter oportunidades através da rede de relacionamento que a gente pode construir através daquilo. Exatamente. Né? Então, o assistencialismo, ele é essencial para a gente poder... Eu faço uma ilusão de um machucado. Né? O machucado você cortou. O que você faz? Você dá ponto. Assistencialismo. Você tomou um medicamento para curar, um social, para que aquele machucado ele não piore. Então, nós temos que saber usar as ferramentas que nós temos. E quando você fala, você está fazendo um podcast, você está aqui, que ninguém está ajudando aqui. É uma imensa escola para ele, fala, é possível fazer. E podcast é uma coisa tão interessante que eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu, né? Nós estivemos em Marília ontem, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, não lembro direito quando eu estive em Marília, mas ele tentou entrar em contato, eu peço desculpa, Akira Shinen, um escritor, um abraço para você, assim que eu puder eu ligo de volta. Então é exatamente isso, a gente vive dessa comunicação quase instantânea, como acontece com a Sônia Almeida Ramos. Boa noite a todos. O Bodes Livres, provavelmente é o contrário do Bodes Preso, né? Bodes Livres, sensacional, Giba é o seu apelido, né? Estamos fechados com você para que esta mudança realmente aconteça na cidade. Esses sapatos já não servem mais. Muito bem. Essa palavra do sapato, eu acho o máximo, tá, Lúcio? Aproveitando o gancho aqui. Quando você vai comprar um sapato, você vai comprar um sapato lá numa loja, hoje tem os e-commerce da vida, mas vamos trazer para um pouquinho de tempo lá atrás. Vamos numa loja lá, só buscar um sapato. Aí o cara que atende, ele traz lá 50 pares de sapato, né? Quase ele não consegue enxergar o rosto dele. Você sai de lá com um sapato que não serve no seu pé? Não, jamais. Provavelmente não. E por que a gente fica com o vereador que não está servindo como vereador? Mas essa é a jogada mesmo. Porque o pessoal que tem dois lados. O cara tem que estar preparado para ser vereador, para começo. Não adianta ter um rostinho novo, né? Bonito, ninguém conhece, bonito. Charmoso, elegância. Assim, bonito igual o Falcão, chavequeiro igual o Falcão, que de repente pode ser que não funcione, né? Então, o que acontece? O cara também tem que estar preparado. Mas muitos experimentados, já foram testados, experimentados na venerança, isso? Vereança, né? São vereadores de vereança. Então, o que acontece? Todos eles que já foram testados e durante 4 anos não fizeram absolutamente nada, está na hora de serem trocados. E é uma boa chance. E você pega um cenário, hoje nós temos várias ferramentas que ela veio para nos ajudar. Voltando aqui, o podcast. Né? Hoje, você escutou um presidente de um partido nacional falar que Guarulhos é terra de ninguém, que ninguém vai saber porque lá não tem TV. Né? E aí você pega aqui, hoje nós temos um podcast, é um podcast aqui do Seringueira, é um podcast XPTO, vários podcasts aqui que vai furando uma bolha, e a informação ela vai chegando no maior número de pessoas possível. Hoje, eu acho inaceitável um candidato, um vereador, 10 mandatos como vereador.
É a vida toda, né? 10 mandatos é 40 anos, pô. Tá sendo no máximo 2, né? Seu máximo 2. Se você não fez, você não vai fazer. E se fez bem feito, aí vai ser deputado estadual, federal. Então assim, mas assim, não, eu vou ficar aqui no meu pé de meia, que é o que eu garanti. Então isso é complicado, porque aí automaticamente a cidade para. Se você está numa empresa, se você não tiver motivações para você, se o faturamento foi 10 mil, eu vou dobrar esse faturamento. Você não tem motivação. E aí esse 10 mil vai se tornar 8, vai se tornar 7, até a hora que quebra. É verdade. E hoje nós temos assim, Guarulhos, nós temos mais, não sei se deu, mais de 1.220.000 habitantes. O nosso cartório eleitoral é mais de 920 mil eleitores. Quase 1 milhão de eleitores. Quase 1 milhão. É o segundo maior colégio, só perto para a capital. E assim, nós temos um imenso potencial na mão que deve ser explorado. Você vai assistir a Câmara Municipal de Vereador com todo respeito a quem está lá, mas é um teatro. Mal representado. Né? E nós temos uma variedade tão grande, a cidade de São Paulo, Guarulhos, o Brasil todo, essa mistura de ideias, essa junção de pessoas de toda parte, eu acho que está realmente, praticamente seria isso o nosso verdadeiro valor. Você poder agregar ideias diferentes, você poder pegar o que já existe de bom e dar continuidade. Sim, você pretende, como candidato, o que você o que você teria em mente em relação à juventude guarulhense? Tá, vamos lá. Eu moro há 37 anos no mesmo bairro, tá, hoje. No Cocaia. Eu entrei com qual partido está? União Brasil. Eu entrei, aproveitando União Brasil, 44121. Eu entrei com o pedido agora para Rua de Lazer. Olha só, Rua de Lazer. Rua de Lazer. Por quê? Já tinha a Rua de Lazer lá, perderam por algum motivo lá, e nós entramos com o pedido novamente. Infelizmente, nós não temos área de lazer. Então, assim, as crianças da rua onde eu moro, minha filha, 11 anos, os meninos de 12, 13, eles se juntam lá para jogar bola na rua mesmo. Eles fazem campeonato, valendo Coca-Cola. Aí o vizinho de outra rua vai lá brincar. Porque os pais falam, vai lá brincar na rua, porque isso aqui é a nossa infância. E aí o celular fica de canto, que você valoriza, trabalha em equipe. Então, assim, por que não ter uma área de lazer? Aí você fala eu não vou citar nome, aí você fala de uma associação que tem uma quadra abandonada. E a rua está fazendo rua de lazer. Olha só que contraditório, Falcão. Então, assim, primeiro, tem que ter um lazer. E aí você pega cursos profissionalizantes. Nós temos várias ações no município que são mal divulgadas. Eu prefiro gastar, Lúcio, em propaganda para mostrar que eu estou fazendo uma obra, mas eu não gasto uma propaganda para trazer essas crianças, esses adolescentes para o curso profissionalizante. Então, muitas vezes, os cursos não preenchem nem vaga por mal divulgação. Por mal divulgação. Exatamente. O problema que Guarulhos, quem sabe as outras cidades também, mas Guarulhos eu sinto, a comunicação aqui é péssima. O que acontece no Jardim Adriana, lá em Bom Sucesso, não fica sabendo. O que acontece na Ponte Grande, né? Sei lá, no Taboão, não fica sabendo. E querendo ou não, essa ligação, essas informações são importantes para manter todo mundo unido de uma forma ou de outra, seria essas informações. Assim, até porque nosso campo territorial é muito grande, muito extenso, né? Se você sair aqui, por exemplo, daqui do Sonda, ali do Sonda, do Vila Rio, ali, para ir pro Água Chata, agora vai gastar 1h40 para mais. Isso é muito chato, não é? É verdade. Aí para Água Chata ainda tem que demorar para caramba. Então, famoso... É muito, muito extenso. E aí você fala, essas informações, um exemplo. O tamanho que tem Guarulhos, Lúcio. Você já ouviu falar de operação delegada? Não. Já ouviu falar, Falcão? Não. Operação delegada é um convênio do Estado com a prefeitura. O que eu estou falando isso foi um capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entrou em contato comigo para a gente dialogar sobre algumas demandas da segurança pública. Qual que é o papel da prefeitura? Vamos conversar com o Estado
convênio. O que ela faz? Qual que é o benefício da prefeitura? O Estado vai fornecer a viatura, o Estado vai fornecer o homem, fardado, com arma, tudo. A prefeitura só paga os honorários. Então, imediatamente, ele vai fazer o trabalho de polícia militar. Então, que aumentaria a segurança nas áreas central, e ele vai pagar os honorários do policial. Você beneficia os dois lados. Tanto o policial que mora e trabalha em Guarulhos tem que fazer delegada na Sé, tanto o munícipe aqui que ele vai ter uma resposta imediata nas ruas. Mas não tem esse convênio. Por que não tem esse convênio? Um outro detalhe, agora que eu imaginei. Esse policial que esteja de posto no local, onde que ele almoça, onde que ele come, onde que ele vai fazer as necessidades básicas? O que acontece? Ele é toda uma estrutura. Hoje o policial, ele vai ficar alocado no posto, ele não fica mais 12 horas. Não, ele vai fazer o serviço de polícia municipal. O que é a polícia municipal? Sabe quando você vai na Sé ou no Brás, você vê 2 policiais com colete andando de 2 em 2? Você já viu? Já. É esse trabalho que eles fazem, mas é fazendo no centro de Guarulhos. Entendi. Então, assim, ele não é 12 horas de serviço, ele tem a pausa pro lanche, ele tem a pausa. Hoje, se ele parar o mesmo GCM, ele para num estabelecimento, ou ele se recolhe para a base próxima. Aí toda uma logística que ele já está habituado, porque ele já faz isso. E é o convênio com a prefeitura. Então isso é possível. Isso é possível porque existe. Em São Paulo existe, só não tem convênio com a prefeitura de Guarulhos. Isso no trabalho de vereador é possível? No trabalho de vereador ele não é possível impor isso. Não. Ok. Ele não tem como fazer uma PR, um projeto de lei para isso. Não. Ele consegue trazer o governo aqui, através das relações, governo e executivo municipal. Isso é possível. E aí você vai colocar os dois e falar assim, e é junto com o manifesto dentro da própria polícia militar, com os relacionamentos, para você falar assim, então, vamos sentar aqui na mesa aqui, ó, governo estadual e governo municipal. Ó, porque nós temos uma escalada de violência aqui em Guarulhos muito grande. Sabe? Verdade. Então, se você vê cada assalto, uma armada, centro de Guarulhos está difícil, e você tem um reforço imediato. Fora isso, você não precisa contratar novos policiais. Já está lá. Já existe. E o policial, ele entra no sistema. Eu não sou policial militar. Mas eu não preciso ser policial militar para falar de uma demanda da segurança pública. O policial, ele entra lá no sistema, e ele vai lá online e coloca lá, fazer delegado, estado. Ele coloca. É online. E ele escolhe a prefeitura que ele vai fazer. Mas a prefeitura tem que ter um convênio com o Estado. E hoje esse convênio não tem. Por quê? Porque é relações. Porque não foi conveniente para um lado, porque não sentou na mesa. Aí é a questão de verba, qualquer verba da segurança, você dentro do sistema, você dentro de uma cadeira como vereador, a gente consegue pegar ali e falar, peraí, tem verba para isso? Tem verba dentro da segurança. Então, né? Destinar isso para o destino certo. Aí você tem a questão da contratação de GCM de Guarulhos faz o excelente trabalho. Mas é um reforço para esse conjunto. Complemento, né? As forças de segurança trabalhando. Você vê, isso não é uma resposta imediata e é um diálogo. Mas, não sei, eu não posso falar porque o cara não quer, ou porque é má vontade, não sei. O que eu sei é fato, não tem. A nossa educação, candidato, como o que você propõe? O primeiro objetivo, Lúcio, como vereador, na área da educação, que aí você pega as crianças de ensino básico, né? Que aí depois já entra por questão do Estado, fundamental, é rever os contratos de terceirização. Não é acabar com esses contratos de terceirização. Não é acabar. O que está bom, se continua. O que está errado, para ali. Você é a favor ou contra a terceirização? Desde que seja bem utilizado, sim. Agora, algumas maneiras que é conduzido o atual governo, não. Da maneira que é conduzido hoje para o atual governo, não. Não. Porque, infelizmente, é uma massa de manobra eleitoreira. Então, eu não concordo. Aí você pega. Hoje, nós temos uma Secretaria de Educação, que é a Secretaria de Educação, que ela detém maior recurso da Prefeitura. Nós temos, acho que, se não me engano, de 20% a 30% dos funcionários afastados de saúde mental. Lúcio, como o professor ele vai poder ensinar? Como ele vai poder ensinar se ele não está bem?
É exatamente isso. O profissional ele tem que ter condições, né, para ele poder trabalhar bem. E, querendo ou não, nós temos esse problema de educação no Brasil e é meio complicado falar sobre isso, mas o que dá para saber é que, se puder melhorar, o que poderíamos fazer para que melhore essa situação, pelo menos na cidade de Guarulhos? Se você for pegar, vamos lá, hoje se a prefeitura, lógico, que você pega, tem uma briga, se você for ver, os próprios cursos de formação que teve agora na educação, há um mês atrás, colocaram várias barreiras para a questão do tratamento de saúde mental. Esse é um ponto que eu acabei de mencionar. De você criar uma estrutura para o profissional, não só o professor, mas todo o profissional da estrutura escolar, agente escolar, cozinheira, todos os profissionais da cozinha, da escola, envolvido ali, ele tenha um acompanhamento psicológico para que ele possa suportar tal demanda escolar e aí ele poder estar saudável para aplicar, para ensinar os alunos. Esse é um ponto. Segundo ponto, a questão de novas escolas. Se você for analisar, nos últimos 10 anos, recentemente nós tivemos uma escola que foi inaugurada aqui no SECAP. Isso. Mas aí. Mais aqui. Pra cá. Porque tá no SECAP. Que escola? É uma escola de... Qual é o nome da escola, Dioguinho? Que é a creche, tipo uma creche. Isso. A ideia era atender as crianças pequenas, mas Isso. aí agora diz que não estão conseguindo atender. Lá perto do Brejinho. Isso, estava lá. Isso. Aí você pega ali. No Brejo. Mas para o tamanho de Guarulhos, é muito pouco. Então, a ampliação dessa questão da rede escolar. Levou muitos anos para ser feito. Desde que você tem, se você tem verba para isso, se você, você contrata um terceirizado, você não tem verba para ampliar, se você tem tudo dentro do próprio sistema, hoje vamos lá, quantos terrenos tem em Guarulhos? Você sabe quantos terrenos tem em Guarulhos? Muito, né? Não contei não, você contou já? Muito. Então, se já não conta, tem muito. Muitos. Então tem muito, se você já tem o terreno. Vamos lá, serviço de obra lá, pré-moldados. A prefeitura tem pré-moldados. Pré-moldados é ótimo. Então você tem pré-moldados. Mão de obra. A prefeitura não tem mão de obra? Tem. Então o que falta, Luz, para isso? Boa vontade, né? Então é isso que eu estou dizendo. Isso sem você olhar a questão orçamentária. Ela está falando de tudo que poderia ter ali. Aí você fala assim, mas não vai ter dinheiro para contratar funcionário. Você contrata terceirizado? Então assim, não, mas eu contei, porque o terceirizado ele atende, ele vai atender ali. Tem escolas ótimas terceirizadas. Tem escolas ótimas, que não dá o exemplo. Agora, aí tem escolas que não tem proteína para dar para as crianças. Estou falando de verdade. Não tem algumas escolas não tem proteína. Dá bolacha. Então, assim, isso aí é mau planejamento. É a mesma coisa, se faltou na sua casa, faltou um mantimento, é mau planejamento. É mau planejamento. Então, assim, você vê como que dá, tratamento dos profissionais. Eles têm que ser valorizados. Funcionário mal valorizado não rende como deveria. Claro. Gera insatisfação. Insatisfação faz com que você desanime, né? Você pensa, eu me mato aqui, de repente ganho nada. É ruim, não é? Então tem como... que nós ganhamos bem, por isso nós estamos animados aqui. Muito. Né? Feliz. Quer ver outro gancho? Já que você falou da educação, eu vou puxar da cultura. Por que a gente não leva teatro para essas crianças dentro das escolas? Mas nós temos dois problemas aí. Tem que ver teatro de qualidade. Porque levar algumas peças para algumas escolas, como está acontecendo nos últimos anos, é melhor não levar nada. Mas nós temos grupos teatrais em Guarulhos, inclusive no bairro dos Pimentas, tem um grupo lá, eu não lembro o nome do grupo, mas é um grupo enorme. E tem até uma equipe que filmou, fez um filme no bairro dos Pimentas. Isso um pouquinho antes da pandemia. Então, existe realmente pessoas... Você já fez teatro, não? Não, nunca e não pretendo. Tá certo. Não quis. É diferente dele que está fazendo o filme, né? Eu sou um gancho. Né? É o corte. Eu já tinha combinado. Ele está fazendo filme. Mas, entendeu? Dentro de uma coordenação pedagógica, ela vai pegar aquela demanda da peça e ela vai adaptar. Porque, assim, o teatro, a comunicação, facilita diversas áreas da vida. É educação, é informação, é cultura, faz parte.
Quando fala da cultura, levando em consideração que a verba diz que é menos de 0,5% também da cultura. Como seria a saída para resolver esse problema que você falou, levar o teatro até as escolas, até a periferia? É parceria com a iniciativa privada? Isso. A parceria com a iniciativa privada sempre é viável. Sempre é viável. O que existe, no começo da nossa conversa aqui, é porque ser candidato, porque acredito que é possível fazer indo bem. Existem muitos empresários dispostos a contribuir para o município. Exatamente. Então, essa sempre é uma via no esporte, na cultura, é sempre uma via útil a ser sentado e dialogar. Lógico, você fala assim, pô, a verba lá é uma das menores secretarias, se você for analisar. Do esporte. É uma das menores secretarias. Aí você fala assim, pô, uma máxima que eu uso da cultura, como eu vou querer ser grande, se eu não vou, como querer ser grande, mas eu não valorizo quem lutou até aqui. E assim, é inaceitável, nós vivemos num município de mais de 420 anos e não tem uma valorização da nossa história. Então, assim, nós precisamos, ó, você fala assim, a verba, se você sentar lá, e por isso que tem que ter uma bancada para você poder, lógico, tem orçamento, o orçamento do ano que vem já foi esse ano. Voltado esse ano. Então, quem está assumindo ano que vem, ele vai pegar, já está votado. Então, o cara não tem nem como. Ele não pode fazer. O cara não pode fazer nada, mas o cara pode fazer no ano, não. O cara pode fazer pelo seguinte. Mas, assim, não é um movimento sozinho. Não é um movimento sozinho. Hoje, o que eu vejo no cenário municipal, Falcão e Lúcio, eu vou pautar o que é demanda da base. Mas não é o que é certo ou errado. E ele falou uma coisa importante. Essa união. Esses ganchos que a gente usa são importantes. Ele falou um bom exemplo sobre os empresários. Se tiver algum empresário por aí querendo ajudar o Falcão, eu acho que está valendo, sabe? É uma forma de ajudar, porque ele também está trabalhando há muito tempo, há 400 anos de podcast, e precisa de uma forcinha. E essa força é em nome da cultura. Sim. Porque junto com a iniciativa privada, junto com esses parceiros, ajuda a divulgar a marca desses parceiros. O canal tem mais de 1.000 inscritos. E automaticamente aqui nós estamos com mais de 12, 13 pessoas online visualizando. E aumenta também, fortalece para que traga outros nomes, que vai trazer uma boa mensagem, uma boa experiência de vida e possa contribuir e chegue a informação com o maior número de pessoas possível. Aproveitei, viu que eu eu achava que ele era cantor. Eu até falei para ele, né? você continua cantando? Ele não é cantor. Não sou cantor. Aí eu achei que ele era pastor. Achava que continuava sendo pastor. Também não. É pastor. Ele não pode ser um pastor do candomblé. O candomblé não é pastor, eu sou sacerdote da casa. Sacerdote. Eu sou do candomblé, mas eu não trabalho no candomblé. Eu sou da assistência. E minha filha e minha esposa que trabalham, que participam da roda. Eu vou assistência, gosto de buscar, gosto de entender, né? Faz um bem. Faz cirurgia, tem um pessoal que faz cirurgia também, né? Espiritual aí, é a mesma coisa do candomblé? Ou... Sim, tem todo um trabalho ali que eu não sei, não tenho total know-how para poder explorar sobre o tema. O que ele sabe com certeza é o nome da filha dele. Manda um beijo para sua filha. Isadora Reis, Pedro Henrique Reis, para falar para um outro ficar bravo. O Pedro é militar. O Pedro é militar, Pedro da Força Aérea. Pedro é militar. Ele está lá no primeiro ano dele do serviço obrigatório na Força Aérea, lá com 18 anos. Né? A minha pequena Isadora Reis também está em casa, ela está acompanhando. E a patroa estava aqui mandando mensagem aqui, a Jéssica Reis, estava aqui mandando boa noite para todos. Jéssica Reis, um abração para você, para Neném, para o garotão, que está na base o garoto? Hoje ele está de folga. Mas ele é da base? Ele é da base aérea. Um abraço para todos os veteranos da base, todos os oficiais. E eu não lembro o nome, né? Eu não lembro a patente, esse é o problema. Então eu mando um abraço. Meu filho é soldado, então ele deixou de ser recruta recentemente, eu brinco com ele. Mas é a minha estrutura hoje. Se me permite fazer tudo isso aqui que nós fazemos, toda essa loucura de se candidatar, de oferecer o nome politicamente, de enfrentar outros desafios, tanto empresário quanto o filantrópico social, é porque eu tenho uma estrutura na minha casa que me permite isso. A família apoia você. Ele dá o luxo de poder assumir
esses sinuosos caminhos da política. Sim. Fácil não é, mas pessoas de boa vontade têm que entrar, porque de má vontade tem um monte. É um monte. Minha esposa até brinca, que assim, eu falo muito essa frase de Martin Luther King. O que incomoda não é o grito dos ignorantes, mas é o silêncio dos bons. Os bons eles precisam começar a se manifestar. Isso assim, não é querendo ser melhor do que ninguém, mas o certo é o certo e o errado é o errado. Aí outro gancho. Eu aproveitei para dar uma força para o Falcão, né? Que precisa de patrocinadores, precisa de muitos patrocinadores, mas eu achei que realmente é uma forma de dar a voz às pessoas que têm propostas sérias como candidato. Porque, querendo ou não, se você pode ir para qualquer outro programa, deve ir. É assim que acontece. Cada programa, cada podcast, você acaba assumindo ou levando sua proposta para nichos diferentes, né? Nós temos um nicho bom, porque ele trabalha com a Taça das Favelas, né? A gente faz, na verdade, a nossa equipe faz parte da Taça das Favelas. Dele, agora só ele e agora, no próximo final de semana, no sábado, o time de Guarulhos chegou na final, né? O São Rafael chegou na final da Taça das Favelas São Paulo, já foi campeão em Guarulhos, disputou e vai disputar lá na Portuguesinha. Convidar o pessoal aí para estar assistindo lá, a final da Taça das Favelas. O São Rafael representando Guarulhos também. Legal. E a gente tem o time masculino, que faz 3 anos que a gente participa, e tem também o time masculino só tem homem, né? O time masculino só tem homem. E aí a gente também um fortalecimento nosso é o esporte, né? Que o esporte eu acho que é a base para essa molecada. Eu sei que não está fácil, né? Inclusive, recentemente, a gente estava com o karatê e o kickbox. Falei que se deixar e o boxe, né? E o boxe. Mas a gente percebe que a molecada, pós-pandemia, ficou mais difícil trazer esse molecada para o esporte, né? Eles ficaram muito tempo em casa, se acabaram viciando no celular e acaba não querendo participar. Então, está bem complicado. É um trabalho. Eu falo que é um trabalho conjunto, né? Porque é uma geração extremamente imediatista, né? É uma geração imediatista. Eu não quero esperar, eu não quero plantar para colher daqui a pouco, eu quero já colher agora. E aí você conseguir ter, mas assim, o esporte ele é uma ferramenta essencial porque ele interage, né? É difícil o primeiro ato, dele parar agora. Mas ele vai uma vez e ele já não volta mais, né? E eu falo que a minha filha, graças a Deus, o meu moleque também sempre tem como essas atividades na luta com o esporte. Então nessas comunidades, nas regiões, a luta, não lutam um tempo jiu-jitsu, né? A minha filha, ela participa de algumas ordens também, que é a Arco-Íris, que é para filha de maçom. Ela lá busca socializar, dialogar. Então, isso são ferramentas, usar todas as ferramentas disponíveis, né? E o esporte, ela é bom, porque ela tem a alegria, tem o trabalho em equipe. Então, assim, eu acredito que nós devemos valorizar. O esporte não vai, um ano eleitoral, você está reformando o Tomeuzão. Mas como tempo ficou largado? É bom se tivesse política todo ano, né? Eu falei isso recentemente, tem que ter todo ano eleição. Mas eu acho que o principal é que ainda dá para mudar todo esse pensamento dos políticos, mesmo que seja passos lentos. Pelo seguinte, todo mundo vive numa cidade, convive com pessoas à sua volta. Eu sou dessa, convive com pessoas à sua volta. Eles têm uma vivência que todo mundo, todo civil tem. Então, eu acho que essas lições que eles têm no dia a dia, eles têm que pensar de uma forma de não pensar em ganhar dinheiro, como muitos. Porque, querendo ou não, ser candidato, ser vereador, é uma missão. Tem tudo na mão para fazer alguma coisa, principalmente pela juventude, pelas crianças. Senão você vai ter um monte de zumbi no futuro aí, né? E é logo, tem que ser uma coisa rápida. Se trabalhar com a saúde, a educação, tudo que for possível, tem que ser agora. Lúcio, você é da comunicação, Falcão também, acredito eu. Mas sou da comunicação. Da comunicação, tá aqui já, sou da comunicação, tá podcast, então, da comunicação. Nós temos uma obrigação, e quando eu coloco nós, eu me coloco também dentro dessa bolha, que é assim, nós temos hoje aqui no Brasil, em Guarulhos, vamos lá, nós vamos arredondar para 900 mil eleitores. Nós temos 220 mil a 300 mil que não exercem o direito de voto, isso já está nas últimas 4, 5 eleições. Então vamos lá, tiramos aí 250 mil votos. Nós temos 100 mil que está aqui antenado, pesquisando quem vai votar, e nós temos quase 500 mil eleitores que nem sabem ainda em quem vai votar. Aí que é o papel da comunicação.
Porque, assim, infelizmente, tem muitos que vão votar porque recebeu R$50 para trabalhar no dia da eleição. Então, isso vai transformar? Não. Isso vai favorecer quem já está no poder. Desde lá, ó. Quem já está falando aqui, está 10 anos, vai ficar mais 10. Aí cansou os 20 anos, o que eu vou fazer? Vou colocar meu filho. Mas quem está mandando? Os mesmos ideais. Então, quem perde com isso? Nós, nem tanto. Nossos filhos. Nossos netos que vão perder. Porque isso vai piorando. Nós vamos se reinventar, vamos conseguir aqui, improvisar ali. Mas e a próxima geração? Que aqui está antenada aqui, ó. Aí aumenta o índice de suicídio. Sim. Aí tá hoje. E começa hoje a campanha, começa hoje oficialmente o Setembro Amarelo. Porque, querendo ou não, o suicídio é um fenômeno social. Sendo assim, é estudado, pesquisado e pode ser prevenido. Sim. Então, outubro não, Setembro Amarelo, por isso ele de amarelo. Ó. Setembro Amarelo, começa hoje, dia começa 10. Hoje. Aproveitar, por que é que o Japão tem o maior índice de suicídio do mundo? Pelo distanciamento entre as pessoas. Existe uma regra tão assim, de não intrometer-se na vida dos outros, que ninguém pergunta nada sobre o vizinho. Ninguém quer saber da vida dos outros, entendeu? Uma parte por respeito, outra por tradição, por cultura, mas isso faz com que a pessoa seja mais distante. E na solidão, e pela tecnologia que é super desenvolvida, eles acabam se trancando de uma forma que eles acabam entrando nessas ondas, né? Até suicídio em massa acontece. Mas o mundo todo está vivendo esse fenômeno, né? Não é só o Japão. Mas o índice lá é grande. Você vê como é a nossa obrigação, como... Eu assisti um filme, eu até comentei em outro podcast, participei, minha esposa está aqui, acho que vou pedir para ela a minha idade. Então, filme de uma história indiana, né? Que fala da responsabilidade dos líderes. Né? Quando você lidera, e aí você como, volto a dizer, vocês como comunicador, nós como oferecendo o nome como candidato a vereador, nós temos uma imensa obrigação do que sai da nossa boca. Claro. Né? Porque se a gente pregar alguma inverdade, você não sabe como o outro lado está recebendo isso. Né? Quando a gente prega o ódio, ou prega o amor em excesso ou heresia, né? Porque o amor é um amor, não. Nós não vivemos só de amor. Eu brinco que nós vivemos mais de sabores do que sabores. Mas a diferença é de você como... Dá até nome de música, Sabor Amigo. E é o trabalho, é a obrigação. E eu escutar aqui de um amigo aqui, apoiador, e colocar aqui que eu sou transformador de vidas, né? Para mim, me enche muito de orgulho, aumenta, cada vez que você escuta isso, aumenta a sua obrigação. De você ser correto nas suas atitudes, né? De você, da pessoa, eu agradeço todo mundo que está me ajudando nessa campanha, a equipe, que todos são voluntários. Então, se você fala, desculpa, eu tenho que agradecer a quem está do seu lado, né? Agradecer as pessoas que compartilham do mesmo sentimento. Porque no universo onde cada um, às vezes, olha só para si, você tem que agradecer quando você não anda só. Exatamente. E a gente, nessa caminhada, além desse trabalho árduo no dia a dia, nas ruas, para levar comunicação, o Brasil precisa de sorte, muita sorte. E falando em sorte, é só gancho, tá? É para mandar um abraço para o Rogério Ferrari Zumba, que manda sorte para a gente, mandou muita sorte para a gente, e a gente manda para ele. Manda sorte de volta. Ele mandou aqui, ó, meu amigo, grande abraço, Gilberto, boa sorte, irmão. Nós estamos no mesmo partido, então nós estamos da Fran. Do União Brasil. E do Eloy Pietá, que eu já os convidei. Nós estamos no mesmo barco. O nome do filme é O Rei do Povo. O Rei do Povo. Aí é um filme indiano que passa uma lição legal para todo mundo assistir. Uma lição imensa. Então, assim, a gente lidera em casa, tem que ser a responsabilidade de você chamar a atenção do seu filho, de conversar, de dialogar. Então, nós vivemos tempo, eu falo assim, uma frase que eu falo para o meu filho, eu falo assim, filho, ser luz em tempos de sol é fácil. O difícil é ser luz em tempos de treva. E o que nós vivemos, infelizmente, é tempo de treva. Né? E é verdade. A gente que tem essa forma de pensar, né, filosófica, né? Sim. Acho que tem muitas lições em pequenos versos, como que dizem que amigo falso é igual a luz do sol, né? É igual sombra. Só nos acompanha enquanto tem a luz do sol. Verdade. Bonito, né? Mentira. Bonito. Não é tão bonito assim. Não. Você quer ver outro obstáculo, Zumba, o Zumba? Foi do Zumba aqui? Do Zumba. Uma coisa que é outra dificuldade para quem quer almejar a candidatura política, nós não temos padrinho político de propósito. Nós não temos padrinho político, nós já fomos convidados
Em outros tempos, para ser assessor de vereador, não quis ser assessor. O que é um padrinho político? O que é um padrinho político é aquele que chega em você, que fala que vem cá, esse é meu candidato, esse aqui eu vou apoiar. Nós fizemos isso propositalmente nos últimos anos. Já queriam ser candidatos, só estava maturando essa candidatura e não vinculamos a nossa imagem com nenhum candidato de esse é meu padrinho político. E o padrinho político paga alguma coisa? Se paga, não sei, mas só sei que o nome, consequentemente. Olha, eu estou procurando. Se paga, não sei, mas só sei que isso automaticamente você vê a distribuição do fundo eleitoral. O fundo eleitoral nasceu para quê? Para igualar as condições de briga de candidatura. Isso acontece, Lúcio? Iguala? Não, eu estou te perguntando, isso acontece? Não. Eu acho que não. Então, você já respondeu, né? Então, a prática seria para dar condição para todos almejar um cargo legislativo, executivo, desde que esteja o mínimo de qualificação. Né? E isso não acontece. Então, assim, não é dividido de forma igualitária. A nossa campanha ela é extremamente orgânica. Então, nós acreditamos nesse ideal, acreditamos, todo mundo está nos apoiando porque acredita nesse propósito. Então, nós temos uma proposta de legislativo atuante. Primeiro, nós temos que revisar, porque existem muitas boas propostas dentro do legislativo que não é aplicado. Verdade. Não adianta você pautar uma quarta-feira lá para você votar 3 nomes de rua. Enquanto a rua ali não passa carro. Porque está com mão dupla e aí carro para nos dois lados da rua, mas eu quero mudar o nome da rua. Você vê como as prioridades são diferentes? Falando em Falando em escassez de merenda, estão falando por desmonte profissional e cobrança que só aumenta. Né? Você viu a escassez de merenda, desmonte profissional e cobrança que só aumenta. Fala sobre o funcionalismo da educação, sofre do abandono e perseguição, desmonte. É um tecido que alguém olhe por nós. Aí, ó. Você vai poder olhar por eles? É o papel de todo vereador, Lúcio. O papel de vereador um exemplo, se você for pegar hoje no servidor público, a questão do reajuste. Se você começa aí, quando a pessoa fala aqui, da perseguição, da valorização, né, do abandono, se você for pegar assim, nós tivemos um episódio há 2 anos atrás, a greve na saúde. Então, cara, a saúde parou. O hospital HMU... Já estava parado. Nunca andou, como diz aqui agora. Mas assim, você teve. Aí na educação, você não tem merenda. E quando falo tem merenda, tem uma pressão excessiva para votar em determinado candidato. Só você olhar as denúncias que estão aí. Só você olhar. Fez um lançamento de campanha, encheu um campo de futebol. Então, condicionou lá para as conveniadas ir lá na Secretaria da Educação, bem no horário do... Muita coincidência, não é muita coincidência? É coincidência. É coincidência. Né? Então, assim, se não voltar, vai acabar os contratos. Não tem merenda. É coincidência. É coincidência. Então, assim, colocar uma venda no olho da população, e aí você coloca o slogan, é hora de mudar. Então, você vê, essas coisas, eu nem estou falando, eu não gosto nem de falar do executivo tanto, mas olha dos vereadores que hoje estão. E não fizeram nada e não vão fazer. A eleição começou há 16 dias, começou há 15 dias mais ou menos, dia 16 começou a eleição, né, legalmente. Nós estamos vai completar 3 meses das pautas da Câmara só referente à eleição. Você vê como que é? Então, quer dizer, 6 meses não vai voltar mais nada. Segundo semestre não teve pautas mais interessantes para discutir para o benefício da sociedade, porque está em eleição, então tudo tem que beneficiar o sistema. Então você vê como que é prejudicial? Porque você ganhou 2 mandatos. Então o papel do vereador, ele é trabalhar em conjunto. Não é cobrar o prefeito, é você se posicionar. Então se você for ver na educação hoje, nós temos uma carência de merenda, nós temos a cobrança institucional. Falta de creche para as crianças pequenas. A creche aí a pessoa tem que. O que eu estou falando, eu tenho como garantir que uma criança hoje já tem que estar com liminar ou ameaçar que vai entrar na justiça. Eu fui fazer uma visita lá na Secretaria de tantas pessoas me procurar para ver se a questão da creche, eu digo, vou lá na Secretaria da Educação para ver, né, como é que está. E aí fez um levantamento, mostrou e falou, para atender a sua região lá,
teria que ter uma creche ali nessa região do Vila Fátima e outra creche já próximo já ali do Bela Vista, para poder atender as faltas. Tem que ter muita gente que está aguardando. Daqui a pouco as crianças envelhecem e as vagas não chegam, né? Então, vai ser um asilo ao invés de creche. Infelizmente está assim. E aí o que acontece com a criança? Volta um pouquinho. Aí a criança ela vai parar, ela não vai querer estudar, porque ela já se acostuma a não estudar, porque infelizmente o pai e a mãe tem que trabalhar e não consegue estar ali acompanhando 100% de perto. Aí aquela criança vai falar assim, agora vai estudar. E quando chegar lá, ela tá olhos nus atrás daquele que já estava. Aí ela se retrai, porque ela não vai conseguir acompanhar. Olha a depressão. Olha como o sistema ele começa a adoecer. Uma falta de um esporte. O sistema começa a adoecer. Aí se você vai... o sistema de tenda, o sistema de tenda, ele é um sistema que ele é paliativo, não resolve nada. O que é sistema de tenda? Só você olhar. Os aluguel de tendas. Tenda de hospital, das tendas. É o que aconteceu no hospital de campanha. Não, agora, só agora. Vai ali na UPA Taboão. É tenda que tá ali para estender. Eu não vi. A pessoa fica lá fora. Por onde você anda que você não sabe nada disso aí? Mas você vê? Aqui no Paravente também tendas. Não, essa foi da dengue, né? Agora lá, ali na UPA Paulista, fizeram uma extensão com todo... porque não cabe lá dentro. Aí a pessoa fica à noite. Passa a noite lá. Já é ruim o atendimento. Você passa na noite, a pessoa fica na friagem à noite. Você tá com uma crise respiratória, piora. E aí você vai, porque não cabe lá dentro. Mas peraí, você teve... Vamos dizer, 10 anos não se fez nada. E aí você pega e fala assim, mas o vereador vai falar assim, mas ele não cobrou. Ponto de vista, desculpa, mas o vereador chegar lá e o profissional é a ponta do iceberg. É verdade. É a ponta do iceberg, o funcionário está fazendo mais do que deve ali. Ele tem que buscar, Falcão, buscar lá o secretário de saúde, que hoje é o ADA, mas que não era o ADA. Ele tem que buscar soluções da secretaria, não do funcionário que está na ponta. Que está 12 horas lá trabalhando. Se matando. E a estrutura. E às vezes ganhando, a maioria das vezes, bem menos, que comparando com São Paulo, o salário é bem mais baixo. E aí que você pega hoje. Você vai fazer, você teve Covid, você montou tenda. Aí você teve a dengue, você montou tenda. Quer dizer, vamos lá. Se você faz um planejamento você não precisaria montar tenda na dengue, porque você já teve o Covid, que já foi um boom. Você se planeja depois para você ampliar suas UBS, para quando vir um sistema, ou uma possibilidade, porque infelizmente é uma tendência, essas crises respiratórias, só você ver, essas fogueiras aí, todo mundo que tem crise respiratória está tendo. Então vai acontecer o quê? As UBS vão voltar, o hospital vai voltar. Se você tem um planejamento, você já faz ali, vai ampliando. Voltando de Marília esse final de semana, tinha trechos incendiosos nas estradas, não sei exatamente aonde, mas tinha partes imensas de fogos nas matas lá. Ontem saiu que a cidade de São Paulo é a mais poluída do Brasil, né? Ontem, quando tirei Itaú, pegou fogo lá. Aqui também, aqui do lado, ali onde nós estávamos ontem, semana passada, teve fogo lá também. Nós estávamos no brejinho do Secap, onde ele não conhecia. Mas não pegou fogo no brejo, não. Não, ainda não. Água, né? Tem água. Então, se você ver na saúde, minha mãe ela estava com dificuldade de fazer isso há uns 6 anos, 7 anos atrás, dificuldade de fazer exame. Aí minha irmã levou ela no hospital geral. Em 2 dias, ela saiu em óbito de lá. Nossa. Porque, colocava o que? A bronquopneumonia. Mas assim, ela não tinha nenhum indício de bronquopneumonia em casa. Ela foi lá, internaram ela. Mas por quê? Se você tem uma estrutura boa, você não precisa levar no pronto-socorro onde você é passivo de pegar vários tipos de doença. Porque quem entra no pronto-socorro não está lá de passagem. O cara está precisando. Você vai numa clínica, você vai numa UBS, vai fazer os exames. Hoje você não quer. Tem como melhorar essa situação? Tem como, porque tem como fazer recurso. Se você tem recurso para pagar uma tenda,
Você tem recurso como ampliar. Que não é barato, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse recurso está sendo gasto, Lúcio. Falta planejamento. Mas escutar vídeo de falar que o HMU está em ótima condição é vergonhoso. É vergonhoso. Se você tem condição de colocar na tenda, você tem como condição de ampliar o hospital. Eu passei no HMU com uma inflamação no rim, disseram que era cristais e tudo mais. Entrei com uma febre de quase 40 graus. Ou melhor, não entrei, né? Estava quase saindo. Minhas irmãs me levaram lá de madrugada, porque eu não respondia nem a chamada telefônica. E passei por um médico num dia, no outro dia pediram para retornar. Retornei, foi inválido porque era um outro médico, e assim passei por 3 ou 4 funcionários lá, e também não me atenderam bem. Até que fui para um particular depois de uma semana. Na mesma ocasião, encontrei a Márcia Tadeschi. E ela, brigando como sempre, eu poderia ter reclamado para ela no dia que estava acontecendo. Eu achei melhor poupar aos médicos lá, que estavam tomando uma bronca mas dela, deixa eu fazer um exemplo para você bem claro, Luiz e Falcão. Vamos lá, você está aqui. Você tem aqui, 3 pessoas na fila, tá? Aí a Márcia chegou e gritou aqui, porque essas 3 pessoas estão na fila, gritou com o médico outro, mas tá 16 horas trabalhado. Porque esse aqui tá passando mal. Não, tá bom, eu vou atender. Você resolveu o problema? Não. É paliativo. O cara na ponta não. Agora, se você chegar no cara aqui, que põe esses 3 copos aqui, tá esperando, dobra o médico. Você entendeu como que é? Entendi. Então, assim, o cara tá na ponta ali, é o desespero. De nós, né? Infelizmente, no meu ponto de vista, é um sensacionalismo. Vai resolver. Você vai resolver agora. Mas o problema não está ali. Tudo para dar like, né? O problema não está ali. A situação não é aquele momento exato, é bem anterior. É simples. Então ela vai ter que fazer o seguinte, vai pegar o gabinete dela e colocar dentro de uma UBS. Todo dia tem problema lá. Você vai na UPA Paulista, todo dia tem problema. Não estou falando só um dia, aquele dia estava lotado. Eu queria só mandar um abraço aqui para a Joana, a Edilza. Você tem que falar assim, um abraço, Joana, um abraço, Edilza. Eu quero aqui, eu estou olhando nas mensagens, a Joana, a Edilza, a minha sogra, o Hamilton também, é um psicólogo, muito bom psicólogo, que está acompanhando, parceiro, amigo. Manda um abraço para sua sogra também. Não, eu não tenho sogra. Mas tem um amigo chamado Janderson Soares, eu não sabia o sobrenome dele. Janderson Soares viajou comigo esse final de semana. Um detalhe interessante no Janderson, que ele conheceu uma brasileira nativa, uma brasileira original, né? Ele conheceu, foi até a aldeia dela em Tefé, 2 dias de barco para conhecer a família dela e casou na aldeia. É uma índia? É uma índia. É uma brasileira nata, né? Há muito tempo, mais brasileira do que todos os outros brasileiros que vieram depois das aldeias delas, né? Então ele casou com ela e ela está aqui em São Paulo. Legal. Um abraço ao casal Janderson e a esposa dele, né? Posso mandar um abraço? Pode, por favor, Janderson Soares. Mandar um abraço para a Rosa. Manda primeiro, eu falei Janderson Soares, manda primeiro para o Janderson Soares. Jonas Soares. Janderson Soares e sua esposa. Um abraço, que Deus abençoe você. E obrigado aí por estar assistindo. Agora é sua lista. A Rosa, que é a mãe da Rebeca. A Rosa, Andrade, a mãe da Rebeca. E o irmão dela aí, o Roger. A gente estava lá no velório. Um abraço para vocês. Estamos te aguardando aqui. Estamos te aguardando aqui no nosso podcast. Rosa é a mãe da Rebeca. Rebeca Andrade, que é a da ginástica. Mas isso aí. Só esse do cemitério aqui, né? Eu vou deixar só para esclarecer, pessoal. A gente, infelizmente, houve um acidente com um garoto, neto da dona Sônia. Qual é o nome dele, pelo menos? Filho da Thalita. É o Cauã, que é o nome do meu filho, 21 anos. Ele estava de moto e acabou, ele estava em garupa, acabou só quebrando o braço e algumas machucadas, e ele, infelizmente, acabou vindo a falecer hoje. A gente estava no velório e acabou chegando atrasado por conta disso. Meu sentimento a todos os familiares, né, do garoto, e que Deus coloque a alma dele em um bom lugar. Força, meu sentimento à família, meus amigos, você também, né? Meu sentimento a todos. Meu sentimento não sabe quanto é doloroso perder um parente, ainda mais um filho. Então, força para quem fica. E que ele possa descansar também. Mas, tá certo. E falando em paz, Humberto Cingano. Cingano, é isso mesmo? É Cingano. Cingano.
Gilberto Reis, um foguete rumo ao sucesso. Parabéns. Quero te ver presidente do Brasil. Você é um transformador de vida. E ele é um otimista. Um sonhador. Contando com você na nossa jornada e transformação para Guarulhos. Acho que todo mundo, pelo menos, concorda com essa transformação em Guarulhos. Estamos precisando, não é? É verdade. Você acha que vai ter, falando de transformação em Guarulhos, vai ter uma renovação significativa de vereadores, ou você acha que pode ser que não? Pode ser que continue naquela margem de 30%, 35%? Eu acho que vai subir um pouco mais de 30%, acho que chega uns 40%. Infelizmente, esses 60% já são figuras carimbadas aí, que estão gastando milhões na rua, só você acompanhar. Como um candidato gasta 600 mil, 700 mil, só o senhor todo esse material na rua. Então, eu acho que, infelizmente, vai chegar uns 40%, porque eu desejava bem mais. Você vai estar nesses pânicos. Assim seja. Tá certo. Olha um assunto que os dois gostam, né? Giba foi bolsista de futebol, praticante de artes marciais, por amor durante anos. Uma honra conhecer você e seus projetos. E futebol, os dois mandam pra caramba. Você praticava qual tipo de esporte? Eu joguei muito tempo futebol, joguei no Guapira. Ah, é? Joguei no Guapira há muito tempo. Guapira virou um time profissional? Chegou a ser profissional? Chegou o campo, né? O campo. Eu joguei no futsal, fui campeão da federação, joguei pela Copa Topper, aí eu consegui a bolsa na escola, joguei bastante tempo. Jogava de que? De ala? Goleiro. Ah, goleiro. Joguei muito tempo, joguei alguns campeonatos interessantes, até no campo, tudo. Mas aí depois, algumas obrigações, joguei no Asa aqui um tempo, em Guarulhos, muito tempo no Asa. É nome do time? Era, daqui de futsal, o Asa, o Impro. Joguei bastante aqui. Também pratiquei artes marciais, jiu-jitsu, muay thai. Aí depois que casei, eu parei com alguns esportes, e até pelas obrigações profissionais, aí acabou parando. Existe vida após o casamento? A melhor possível. Aí. Essa foi boa, hein? A melhor possível. A melhor possível. Então, tem outras pessoas também preocupadas com a saúde, né? A saúde mental dos nossos jovens. Não tem nada a ver com você, tá bom? Tá bom. A saúde mental dos outros jovens. Então, um deles aí, com 37 anos, está na sua idade. Então, é realmente isso. Precisa de atenção. Saúde mental aos jovens. Eu acho que no geral, né? Essa tem que ser para todos, né? É porque, assim, a pressão hoje para o jovem, a gente, queira ou não, a vida já nos calejou bastante, né? Até chegar nesse momento. Então, a gente consegue lidar até com os piores momentos, assim, né? Até com uma perca, tudo, né? A gente consegue lidar. O jovem, até por a gente já ter sofrido muito lá atrás, o jovem não chega a sofrer tanto que a gente já sofreu para conseguir, às vezes, de não ter um alimento adequado em casa, de alguns obstáculos a gente enfrentou. E às vezes a gente quer dar para o filho o que a gente não teve, né? E aí ele não está preparado para o não, né? E hoje em dia, essa babá eletrônica, né? Porque em muitos casos ela se torna uma babá eletrônica. Assim, peraí, o pai está conversando, olha no celular lá. E isso vai criando um gatilho na criança que para nós parece impercebíveis, né? Porque vai passando, e a criança, quando vai ver, ela desperta um comportamento agressivo, um comportamento egoísta, ela não quer socializar, e aí é um trabalho para desconstruir isso, desde esse pior. Porque, por exemplo, vamos pegar da construção civil, você construir uma casa é mais fácil, o terreno está limpo. Agora, você derrubar tudo aquilo, construir um edifício novo, é pior, é complicado. É o dobro do trabalho. E isso, imagine com os traumas que está lá no nosso inconsciente, guardadinho lá, que às vezes nem nós sabemos. Nós temos os nossos gatilhos, não que a gente não tem. Mas pelo contrário, às vezes a gente desenvolve um nervosismo para falar em público, porque muitas vezes lá atrás o pai falava assim, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí você colocou na sua cabeça, cala a boca, eu não posso falar. Eu não posso falar, então são gatilhos, você imagina a geração agora. Que aí aqui se vem do consumismo, né? Se vem do tigrinho, né? Dinheiro rápido. Não, o dinheiro só vem com o trabalho. Aí você fala, mas tem um amigo meu que ele estudou e acertou e ganhou dinheiro. Mas ele estudou, isso também é trabalho. Ele estudou, até ter o negócio certo. Mas tem vários exemplos que para as outras pessoas pode funcionar, né? A gente ouve muitas coisas como o Milton Alves da Silva. Ele ouviu falar da professora semana passada que está alarmada com a ansiedade cada vez mais crescente observada em seus alunos, né?
E realmente, se a professora já percebe isso, eu acho que todas as outras também já devem ter percebido esse aumento nos sinais dos jovens, né? O que fazer para tentar amenizar uma situação tão grave que faz parte do mundo todo, né? Eu acho que assim, ó, o princípio é a gente buscar uma conexão entre família, escola e sociedade. Se a gente conseguir buscar essa conexão, porque assim, automaticamente uma criança tem que ir para a escola. Senão o conselho tutelar vai lá e a mãe perde a guarda. Então ela tem que ir para a escola. Então já há uma conexão meio que seja obrigatória. Então automaticamente você tem um diálogo entre essas duas partes, você abre a terceira parte, que é a sociedade. Que seria os amigos. Eu brinco que não existe ambiente mais hostil do que o ambiente escolar. Tem escolas que funcionam bem. Nós somos num projeto do SECAP não, da FATEC. E eles estão com um trabalho conjunto com... Assina a gente. Com o líder de comunidade, que é o caso do Falcão. Falcão, projetos de vocês tem a ver com educação, mas também tem a ver com a participação dos alunos. Não é isso? Claro. E mandar um abraço pessoal da FATEC, né? Um abraço, pessoal da FATEC. Mandou um vídeo para nós, de Elisângela. Você chegou a ver? Elisângela, um abraço para você. Eu mandei uma música para você chamada Pertinho de Você, da Elisângela. Legal. Que quem lembrou isso foi um outro candidato, um outro amigo dele, Robertinho de... Foi o Robertinho de Carlos. Que falou é primo do Oswaldo de Carlos. Que falou para um candidato, porque eu vivo Pertinho de Você. Pertinho de Você é o nome de uma música que é da Elisângela, que é uma das nossas, quer dizer, intermediária da FATEC e do Seringueira. Inclusive está com o projeto, Trote, como é que é o nome do projeto? Não lembro, não lembro que também. fez o comercial. Mas depois a gente vai lembrar e vai estar falando, então eu prometi que ia falar no podcast, depois ia mandar para ela, mas não lembro do nome do projeto, né? Depois nós vamos descobrir. Diogo, puxa o nome do projeto aí, que é o do NA. Não lembro. Traz meu celular. E pedir, pessoal, para você se inscrever no canal, no Seringueira TV, grupo. Nós estamos chegando a quanto, Diogo? A 1.700. Vamos chegar a 1.700. A saúde mental dos nossos jovens precisa de atenção urgente, realmente. Ensinar as habilidades psicológicas. Vamos falar aos pais e cuidadores da necessidade de reeducarem suas emoções. Realmente, é um trabalho árduo, até para um candidato. Tentar doutrinar, ou melhor, tentar orientar famílias é difícil. Mas se você consegue, se você colocar, um exemplo, buscar demandas para você levar um psicólogo para as unidades escolares, para que você possa também exercer alguma atividade dentro de um profissional gabaritado para exercer tal função, tá? Dentro das unidades escolares, para fazer dinâmicas, para buscar aguçar dessas crianças de uma maneira natural, nada é muito imposto, mas é o profissional hoje. Ele tem gabarito para isso. Não existe profissionais assim nas escolas? Não tem nas escolas. Na escola você tem lá, mas é uma quantidade, se tiver, é uma quantidade reduzida que você passa despercebido. E realmente não tem, pelo menos que eu não acompanho nas unidades escolares. Né? Até eu vejo aqui, até uma pessoa mandou para mim aqui e falou que eu sei, não tem. Tem a coordenadora pedagógica, tem a diretora, mas não tem um psicólogo ali na escola para cuidar das crianças, pelo menos ter um mapeamento. Não tem. Um assessor mandou aqui para mim que não tem nas unidades escolares. Então, está na hora de começarmos a pensar sobre isso. Já passou da hora. Já passou da hora do candidato pensar realmente na coletividade, pensar nas outras pessoas também. Mas também o candidato entra, arruma emprego para toda a família, e realmente isso acontece, mas eu vejo um outro ponto. Pessoas de confiança têm que ser pessoas que você conhece, querendo ou não. Então, eu acho que você conciliar isso, pessoas de confiança para trabalhar com você, para ser seu apoio, é interessante sim, mas também, eu acho que simplesmente colocar de qualquer jeito não dá. Não, tem que ter profissionais capacitados para exercer a função, né? Tivemos vários exemplos de sucessos aí, ainda mais na iniciativa privada, na política, que você indicar porque você conhece é tendência ao fracasso. E quando você fala em unidade escolar, você pode simplesmente abrir um concurso público para psicólogos para trabalhar na Secretaria da Educação. E aí você conseguir disponibilizar nas escolas. Não tem verba para isso. Vamos estudar uma maneira de viabilizar isso. A gente tem que pensar, porque assim, senão é uma lacuna, Lúcio, que ela é preenchida pelos piores sentimentos. E aí depois vira irreversível.
Você que já trabalhou na rua, adolescente, né? Sim, sim. Então você já tem essa vivência. Numa época que a criançada podia trabalhar, mas pelo menos não saía por aí fazendo burrada, né? Sim. Nessa época que você trabalhava, você já teve essa vivência, essa experiência. E viu que, mesmo trabalhando jovem, não fez mal para ninguém, né? Trabalhar jovem, acho que você também começou a trabalhar cedo, não foi? Comecei na roça. Aos 49 anos, mais ou menos. Eu comecei na roça lá, Aos 49. 14 anos, 15 anos. Uhum. Mandar um abraço para minha mãe, Dona Leonarda, está lá no Ceará, meu pai, Juarez, e todos meus familiares aí do sítio Alagamar que estão assistindo a gente também. Um abraço, Dona Leonarda. Um abraço, fala o nome do pai. Juarez. Você também pode mandar um abraço. Juarez, um abraço, Juarez. Dona Leonarda também. Dona Leonarda, um abraço. Parabéns pelo filho aí. Qual a cidade? Nós nascemos na divisa de 3 cidades. Dentro, no meio, Jaguaribe, aí tem Jaguaretama e Jaguaribara. A Jaguaribara ela foi feita uma barragem, aí cobriu ela de água. Aí nós deixamos de pertencer a uma nova cidade e passamos a pertencer a Jaguaretama. Então, hoje nós pertencemos à cidade de Jaguaretama, que fica no Vale do Jaguaribe, da região do sertão, lá do sertão. E o governo compensou? Essas mudanças? Todos foram indenizados, foi construída uma nova cidade, né? Hoje é uma das maiores barragens do mundo, chama-se Barragem do Castanhão. Ela abastece o Vale do Jaguaribe todo. Seria viável acabar com Guarulhos inteiro e construir uma nova cidade? Mais ou menos foi o que aconteceu, mas a cidade era pequena. Eu queria que você falasse aí desse projeto da FATEC. Não, aproveitar o candidato com essa voz de louco. É mesmo, aí, Só aqui, ó, FATEC, trote solidário. A FATEC está arrecadando brinquedos novos e brinquedos usados. Então você, que tem brinquedos novos ou usados, que deseja doar, para a Associação de Moradores do Parque da Seringueira. Aqui, ó. Aqui é onde nós estamos se reunindo. E tiver dúvida da localização, pode me chamar depois no meu Instagram, que a gente passa o endereço certinho para poder arrecadar. Juntos somos fortes. Sozinho, não. Não chega a lugar nenhum. Olha, essa de doação de brinquedo é uma boa. E quem quiser doar pudim de leite condensado para mim, eu aceito. Né? Então, no caso, a Jéssica, novamente, sua esposa, né? Sim. Falando sobre o urubu, vive na carniça. Sim, eu acho que ela fez uma referência a algumas pessoas, mas está tudo bem. Está tudo bem que acontece isso mesmo, né? O Hamilton Alves Silva falando um monte de coisa aí, dá para você ler algumas sem problema nenhum. E manda um abraço para o Hamilton Alves da Silva. Escarreceu, não? Não. Por que estão reclamando? Não, é que tá Ele colocou aqui, ó, já conversamos várias vezes, eu e o Gilberto. Acredito que ele está preparado para essas questões. O Hamilton. Legal. Crianças no Hospital da Criança dormindo em cadeira, sem leito, sem equipamento. Como resolver isso? No frio, em tendas, já falamos sobre isso, mas só para falar sobre o UPA Paulista, UPA Paraíso, fica na tenda. Eu nem sabia o que era tenda. É uma extensão provisória que se tornou definitiva. Que não custa barato. Talvez se construir, sai até mais. É locado. É locado. Eu tenho que pagar aluguel pelas tendas e, de repente, tem algumas unidades aí com, sei lá como é que funciona direito, né? E você fala do hospital da criança e adolescente, né? Existe isso? Um hospital de crianças e adolescentes? Existe, mas extremamente precário. Que horror. O exemplo que ela mostrou aqui, saiu numa matéria, que a mãe não tinha maca para ficar com o filho, ela improvisou 2 cadeiras. Eu vi alguma coisa a respeito. Até eu vi o Clebinho reclamando também. Eu atendimento do Clebinho reclama de tudo também. Né? Mas eu acho ele muito legal. Você vai chamar ele? Chamei. Mas eu vou sair na Mas eu convidei o Clebinho. Eu convidei o Clebinho lá na Avenida Paulista, acho que é 7 de setembro. Eu não sei o que estava vendo lá, eu apareci por acaso lá. E entrevistei o Clebinho. Eu convidei ele para vir aqui. Ele vem, acho que é dia 17. Vou conferir. Mas prometi que ninguém vai bater nele. Tá bom. Mas ele também não vai bater em ninguém. Não vai bater ninguém. Quero mandar um abraço aqui para a Eliana, acabou de entrar. Ela é uma madrinha da minha filha. Um abraço para ela. Honorato. Ela é uma super parceira da gente.
Você tá caminhando lado a lado aí de Sem falar assim. Um abraço, Eliana Honorato. Ela já ouviu aqui, ela já ouviu. Então, assim, o hospital de adolescente e criança hoje tem, mas assim, extremamente precário. É uma estrutura que ela tem 10 anos a mesma estrutura. E aí eu te pergunto, a nossa sociedade, nosso município, 10 anos no mesmo público? Não ampliou? Não cresceu? Não aumentou? Aumentou. E aí você tem a mesma estrutura. Já era precário, há 10 anos atrás. E aí você continua. Mas aí você vem com o slogan, eu resolvo. Não dá. E levando em consideração que, além de tudo isso que você falou, a gente passando por uma pandemia, na qual muita gente deixou de usar os convênios médicos e aí migraram para o SUS, né? Porque não tinha condição de arcar com os altos custos do plano de saúde, e aí migrou para a rede do SUS. Então, assim, já era sobrecarregado e piorou. E é justamente numa época que as tendas foram desativadas, porque muita gente pegou a Covid. Então já não estava funcionando as tendas. Não, mas naquela estrutura que eles estavam querendo Parque Secap, sim, que era uma estrutura que era uma estrutura toda. Essas que nós estamos falando são dentro, uma extensão. Vamos lá. Você vai aqui na UPA do Testai. Você já foi ali na UPA do Testai? Na Faria Lima ali. Não é na testa não, tá? Não, na Faria Lima ali. Perto do supermercado X, perto das praças dos aviadores. Eles fizeram uma tenda ali. Você entendeu? Então, assim, são coisas que... você faz uma tenda para pessoa frio, sol... Se chove... Então, peraí, mas por que a tenda? Se tem um dinheiro para tenda, falta de planejamento, vamos viabilizar para ampliar a mesma coisa o horário das farmácias. Eu já cheguei em farmácia buscar remédio das 8 às 16. Quem trabalha não consegue buscar remédio? Não, e às vezes tem farmacêutico que não vai e fica sem dar remédio. E outro, acabou a senha, 1h da tarde. Você vai lá às 3 horas. Senhor, só amanhã, porque acabou a senha. Você vai buscar o medicamento. Eu não sei nem o que é senha de atendimento. Em farmácia? Não, é na farmácia do SUS. Na farmácia do SUS. Eles distribuem uma senha para quem está lá. Depende da unidade. Aí se acaba a senha, a pessoa não é atendida. Não é atendida. Fica por outro dia. Ruimzinha. Não, geralmente quem vai pegar é porque está ruim. Geralmente porque está ruim. E aí você fala, é regra? Não é regra, Lúcio. Aí você sai de uma unidade, você vai em outra. É a mesma coisa. Não. Peraí, vou te atender. Não é senha. É por chegada. Olha só aqui, uma própria estrutura, o mesmo CNPJ, cada um faz o que quer. E não tem como... Nível nacional. Sabe, dar uma nivelada em todas elas. Deveria. Por que não acontece? Porque cadê a fiscalização? Precisa de fiscalização para funcionar. Deveria. O executivo deveria fazer. Mas o executivo não faz, quem tem que fiscalizar? Aí você vai lá na farmácia, você não vai na farmácia, tem que ir lá na prefeitura. Essas unidades aqui. Aí eu postei um story. Imediatamente alguém da equipe me ligou. Qual remédio vocês estão precisando? Então, peraí, aquela senhoria que tem que andar, às vezes, 3 km, porque perto da casa dela está fechada. Aí ela tem que andar 2 km para ir na farmácia, chega lá, não tem a senha, volta. Eu entendi essa colocação, porque... O posto de saúde mais próximo, desculpa, só voltando, é o morro de vocês lá, mais próximo ou não? Mais próximo é o morro. Né? Que está em obra. Tá em obra. Aí jogaram para o CRAS ali próximo, mas é o CRAS o horário reduzido, não é mais 16 horas. Nossa. Aí tem pessoas que me procuram, que não conseguem ir, porque o outro está trabalhando. Vai falando sempre buscar remédio. Tem uma coisa errada, né? Olha só. Uma coisa errada nessa situação que não está muito certa, né? Então assim... Está errado, não está certo. Então assim, tá certo, o horário qual que é, Lúcio? Mas assim, então vamos fazer o seguinte, 3 vezes na semana, vamos estender o horário? Porque aí a pessoa trabalha, normalmente a pessoa trabalha até às 18, né? Sim. Vamos 2 vezes na semana, muda o horário, abre um pouquinho mais tarde e fecha um pouquinho mais tarde, para poder dar acesso a todos. Ou na Constituição, a Constituição ela serve para quê? Para limitar os parâmetros da sociedade. Sim. Saúde, educação, segurança é obrigação do Estado. E aí você não consegue buscar um medicamento, você já está lá. E é medicamentos de insulina. E eu estou falando, uma das pessoas que nos acompanha aqui, ela é uma das pessoas que precisa e ela fala, não consigo buscar, velho. Porque eu estou trabalhando, eu vou faltar, eu vou ficar com falta. Isso, ou falta,
ou paga na farmácia o remédio, sem ter? Cheguei 14 horas, 2 horas da tarde. Não tinha senha mais. Na UBS. Na UBS. Mas era a faixa 16. E por que não tinha senha às Porque 14? Porque ele distribui senha, quantidade. Quantidade do quê? De senha. Para liberar. Mas não devia ter mais senha para atender o horário? Deveria atender até 16. Deveria, não era nem para ter senha. Não era nem para ter senha. 16, tem um remédio, tem que ser liberado. Atendido. Então, como uma ideia inovadora em relação a isso, você poderia ajudar como candidato? Deve ajudar. Você Ele já ajuda, já cobra. Deve ajudar. Sem ser candidato, eu já cobro. Deve ajudar. Como candidato, ele vai cobrar muito mais. Ó, o CRAS. Pega remédio, ela colocou aqui, mas tá. CRAS, pego. Ok. Apareceu aqui o horário, o coração tá das 11 horas da manhã. Das 8 às 11 então, horas da manhã. Ah lá, ela pega remédio como? E se for fora de hora? Não tem remédio. Não consegue pegar remédio. E o problema é isso, né? Fazer o quê quando você, de repente, tem um sistema todo bagunçado numa cidade onde as pessoas que deveriam fazer alguma coisa não faz. Então, o candidato tem mas condição mas aí enorme, é o que eu vou te falar. O candidato, ele não tem que ir em todo o UBS. Sabe quem tem que ir? Na Secretaria de Saúde. Sim. E falar assim, ó, pegar aqui, nós vai protocolar na Casa de Leis, porque é isso que chama Casa de Leis, legislativo. E aí a gente vai abrir um processo para instaurar uma investigação contra o funcionário que está distribuindo senha. Não fazer esse negócio resolver seu problema. Esquecendo todo o lance dos partidos, será que seria possível que todos os quaisquer candidatos eleitos fizessem uma reunião e buscassem em cada lugar uma solução para toda a cidade, de um modo geral? Sim. Ou não funciona desse jeito porque existe separação? Existe essa separação. É que nem outra coisa. Outro exemplo, os pet. Castração de pet. Só tem um dia no mês para você cadastrar seu pet. Se não for naquele dia, não cadastra. Tem que esperar um mês. Um mês, o cachorro já procurou e você faz o quê? Aí aquela pessoa já tem mais um filhote ali. Por que você não faz uma carreta móvel de castração em todos os bairros com uma quantidade de castração por dia? Sem essa burocracia de você ter uma vez no mês fazer o cadastro. Porque o pet tem que ter o cuidado. Sim. Aí você vai, eu fui lá na clínica popular veterinária, está abandonado. E onde fica a clínica Você popular veterinária? Sabe onde? Não. 90% da população não sabe. Jardim City. Onde que é Jardim City? Lá perto do Vila Rio. Perto da City Break. Então, existe olha só, um hospital popular. Popular, não é de graça. Entendi. Então, exemplo, em vez de custar 10 mil, é 2 mil. Entendi. Popular, mas deveria ser de graça. Mas sábado estava fechado. Mas deveria ser de graça. Você buscar parcerias. Aí volta a parceria com a iniciativa privada. Entendi. A prefeitura dá os insumos e a iniciativa privada dá o profissional. O profissional que está estudando precisa, você se forma aqui, você fica 6 meses aqui prestando serviço para a gente, de uma forma de convênio e tal, buscar alternativas para você poder ter benefício ali também. Ele vai ter um estágio. Olha como que funciona. O exemplo que tem na saúde. Mas não é conveniente. Eu não preciso para pôr foto de cachorro ou para encostar de pet. Eu preciso respeitar. Sim. Eu não preciso ser o policial para respeitar a lei. Eu tenho que ser um cidadão e respeitar a nossa Constituição. Verdade. Sim. Por exemplo, eu participei de alguns caminhões de exames de câncer de mama. Carreta, né? Carreta. Só que eu percebi uma coisa, desde o início eu percebi uma certa diferença. As mulheres faziam um cadastro e marcavam um dia específico. Aí você passava um dia, a mulher ia. Se ela perdesse o dia, ela não podia mais fazer, tinha que refazer. Eu acho que tinha que ser uma lista e ver pela conveniência da pessoa, ela já está cadastrada. Ela chegava lá e ia ser atendida quando ela pudesse. Mas não acontece isso. O que acontece também, acho que é em relação aos pets. Sim. Não é? Tem que facilitar a vida do proprietário e ver a disponibilidade dele. E não ao contrário. Então, eles estão, na realidade, não estão servindo ao público, estão servindo a eles mesmos.
pela conveniência do horário deles. Verdade. Não sei se isso pode ser mudado, mas eu acredito que pode ser melhorado. Claro. É isso aí. Ou discutido, né? Lúcio, estamos chegando aqui ao final, Sim, né? 1h30 já faz. 1h30. O convidado já está lá aguardando também. Sim. Quem é o próximo convidado? É o bombeiro Lessa, que é muito bom. Ele é bom a beça. Rimou. Inclusive, ele já veio aqui, o Lessa. Já, mas na época que ele veio, não tinha nem número. Não tinha, e ele vai ter um acho cara que não tinha nem sei se era aceito ainda pelo partido. Né? Então, acho o Lessa que seria é um cara legal. bem bacana. Inclusive, o Lessa, a gente aproveita e manda um abraço para a Socialite Hilda Bessa. Para rimar com essa. Bom, né? Um abraço. Da Hilda Bessa. É isso aí. Então, vamos para as considerações finais. As minhas considerações finais, eu passo a minha vez para ele, que é o nosso convidado, Gilberto Reis. Tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar e você não queria... Se não tiver, vamos para as considerações finais. Vamos às considerações finais. Agradeço a oportunidade, Falcão, Lúcio, pelo convite. Agradeço você que acompanhou essa 1 hora, mais de 1h30 de bate-papo, sabendo um pouquinho das nossas propostas, sabendo um pouquinho mais sobre o Gilberto Reis. E lembre, Gilberto Reis, para vereador em Guarulhos, 44121, um homem justo. Só para terminar aqui falando sobre uma forma de acabar com a burocracia, e realmente nós temos a cada dia, de uma forma geral, aumentando. Você pretende trabalhar e atenuar essa situação, esse excesso de burocracia? Hoje nós temos a versão mobile, né? Eles usam o celular, que facilita muito. Nós temos que buscar todos os sistemas da prefeitura através, novamente, com o ENIAC lá, parceria do Centro de Desenvolvimento, para desenvolver aplicativos em diversos setores da prefeitura para automatizar processos. E que funcione, né? Porque temos aí que, infelizmente, não funciona. Só para ser dinheiro jogado fora. Sim, mas aí a gente tem que auditar esses contratos e verificar o que tem neles. Porque se não funciona, não tem por que contratar. Tá certo. É isso aí. É isso aí, né? Um abraço para todos aí. E espero que a gente tenha conseguido falar o que deu para falar, né? O máximo, aproveitar bem esse horário. Eu acho que foi bacana, bem legal, em nome do Complexo Parque da Seringueira TV Group, agradecer a sua presença e dizer que aqui está de portas abertas, tá? Não é só hoje, não é só na política, sempre vai estar o espaço aí para você que quiser falar de trabalho, de projeto, em qualquer outro assunto. E você também que quiser, né, candidato a vereador, quiser participar do programa, é só entrar em contato com o Lúcio, né, Lúcio? A agenda está Lúcio, sou eu. A agenda está um pouco preenchida, mas a gente arruma um espacinho para vocês também ter voz. Mas se for empresário, eu dou um jeito. Então, uma boa noite a todos. Eu vou ter que fazer a função de... Isso, ele vai desligar, faz assim, tchau, pessoal, um abraço, tchau. Desliga. Eu vou embora. Aí conta assim, 1, 2, 3. Você conta assim, 1, 2, 3 e desliga. E a gente sorri. Eu acho que eu não sei, né? Não sei, né? Não sei, não. Você quer... Isso, então ele tentando desligar. É assim mesmo. Deixa eu ver se